são do irmão Guilherme, que fora recolhido, dias antes, a local próprio de repouso e refazimento espiritual. Após comovida oração proferida pelo irmão Saturnino, este explicou os objetivos da reunião, que deveriam colimar num encontro pessoal com o irmão Teofrastos, e cuja orientação seria ministrada pelo benfeitor Glaucus, responsável pela empresa que se nos afigurava de grande porte, considerando a necessidade de nos adentrarmos, novamente, no anfiteatro para, após as exibições dolorosas, mantermos entrevista com o gênio das sombras. A caravana estava constituída pelo irmão Glaucus, Saturnino, Ambrósio, mensageiros adestrados em tarefa de tal envergadura, e por nós outros, desdobrados parcialmente pelo sono, Petitinga, o médium Moraes e nós. Tomando o veículo que nos conduziu à região em que se encontra localizado o cenário das ocorrências infelizes, cercamo-nos de pequeno grupo agitado que discutia, em altas vozes. Indigitado, o obsessor informava: hoje teremos um espetáculo formidando. Fui informado, desde as vésperas, por diligente amigo inteirado das ocorrências daqui, e eu não podia faltar. Necessito de aprender e utilizar os recursos da técnica moderna para fazer justiça. Estrídula gargalhada ressoou, sarcástica. Outro infeliz perseguidor, que assinalava no faciísmo acilento e desfigurado a condição íntima, grunhiu: o caso de hoje, como outros anteriores, pertence à força da justiça. Entre nós, a lei tem função punitiva. Nada de correção, nem piedade. Quem fere será ferido, e acabou-se. Uma senhora que se caracterizava pelo desleixo da aparência, com fundas olheiras, narinas arfantes e lábios finos, contraídos, de semblante patibular, arengou: eu conheço pessoalmente o infrator que hoje começará a experimentar o rigor da justiça. Estou ansiosa. Não percamos tempo. Entremos. Em ruidosa zombaria, rumaram na direção da porta principal e desapareceram entre a multidão agitada. O que merece registro é que todos se referem à justiça. Esquecidos da própria condição, tornaram-se juízes dos outros, esfaimados como se encontram de equilíbrio. Enlouquecidos nos desvarios da vindita, estribam-se no falso conceito da justiça com as próprias mãos, derrapando em crimes hediondos que os surpreenderão mais adiante, recebendo-os nas malhas da inexorável lei da evolução. O momento, no entanto, não comportava considerações de tal natureza. Gentilmente advertidos por Saturnino, reunimos-nos em prece, absorvendo as energias deletérias com que modificaríamos a psicosfera espiritual, algo arquejante sob o império das emanações de baixo teor vibratório, respirando a custo, com a aparência algo desfigurada para não chamar a atenção, cercamo-nos em grupo, de entrada, atravessando o torniquete em que se encontrava instalado o psicovibrômetro. O ambiente interno, insuportável, estava carregado de fumo e vapores nauseantes, asfixiantes. Luzes pesadas caíam em tons fortes projetadas na direção do centro em que se dariam os espetáculos. A multidão de galhofeiros era considerável. Doestos expressões vulgares explodiam em atroada forte de todas as direções. Alguns encarnados, amedrontados uns, voluptuosos outros, participavam das galerias atulhadas. O irmão Saturnino, sempre gentil, explicou-nos ser necessário considerar que ali se encontravam muitos espíritos encarnados, espontaneamente presentes, participantes habituais que se fizeram de espetáculos daquele vulto. Espíritos aclimatados às regiões inferiores donde procediam, antes da reencarnação, no corpo carnal encontraram elementos grosseiros para se refestelarem, mantendo a sintonia com os que ficaram na retaguarda. Outros, menos avisados, se mancomunaram com as mentes infelizes que pululam em toda parte, e nas horas de vigília se nutrem dos pensamentos deprimentes e opressivos derivados dos prazeres animalizantes em que se demoram, ali se reunindo nas breves horas de parcial desprendimento pelo sono, para darem curso aos apetites mais brutais.
Sixólatras inveterados, perturbados das funções genésicas, alcoólatras, morfinômanos, cocainômanos, opiômanos e outros que possuem os centros da razão anestesiados pela monoideia do gozo, em perfeita comunhão, assimilando e eliminando as vibrações viciadas das construções mentais constantes de que se fazem objeto permanente, com intervalos regulares, soaram os sinais prenunciadores do início da função execranda. Com estrépito quase ensurdecedor, as sirenes anunciaram a aparição do Dr. Theophrastus. Alguns clarins de sons agudos foram ouvidos e sinistro séquito, carregando o palanquim em que se encontrava o arguto obsessor, deu entrada em cena. Gritos e aplausos atordoantes encheram o amplo recinto. Impassível, como um poderoso rei da impiedade que visitasse larga colônia de súditos infelizes ou escravos repelentes, após o circuito em que a ovação parecia também a pulpos, a estranha mole que o acompanhava, em que apareciam alabardeiros sinistramente vestidos, parou, e o mago, tomando atitude estudada, abandonou a ridícula rede adornada e com um olhar brilhante de águia relanceou a visão por todos os recantos, desafiadoramente. Sentando-se em cadeira de alto espaldar, como se fora um trono, em posição central, donde poderia dirigir o cerimonial. Silêncio tumular se abateu sobre o anfiteatro. Ridículo mestre de cerimônias, mais parecido aos antigos bufos das cortes, de rosto duro e encurvado, tomou de pequeno microfone e começou a falar. A voz rouquenha era um arremedo de discurso laudatório à figura do Dr. Theophrastus. Este é o nosso representante da justiça, disse entre outras considerações nos círculos em que nos hoje, com a facilidade do uso desenfreado de estupefacientes, barbitúricos vários e outros alucinógenos, em que expressiva quantidade de mentes se perturbam, nos estados característicos do transe, esses espíritos adensam recintos como a que nos referimos, tornando-se escravos de outras mentes viciadas que se locupletam nas suas emanações morbíficas. Nota do autor espiritual. Encontramos. É claro que ele não detém toda a justiça. É serventuário zeloso dos bens da vida, que não podem ser dilapidados impunemente pelos defraudadores da verdade. Fez pequena pausa de efeito. As palavras justiça e verdade soavam ali muito estranhamente. Pareciam proferidas com o objetivo único de criar em pânico nas mentes desavisadas, colhidas pela consciência íntima, que realmente ninguém consegue anestesiar indefinidamente. Não somos impiedosos como afirmam muitos, prosseguiu com entonação de ira e maldade. Somos somente a consciência externa dos que escondem a consciência pessoal e fraudam, esquivando-se, depois, ao acerto de contas de que ninguém se eximirá. Não condenamos quem quer que seja. Despertamos cada devedor para autopunição. Não violentamos a liberdade de ninguém, nem constrangemos espírito algum a tomar parte em nossos atos. Todos os que aqui nos encontramos usamos as duas alternativas normais, sintonia por afinidade de gostos que nos congregam numa poderosa confraria em que uns justiçam e outros são justiçados, e sintonia pelo medo que requisita o material necessário para resgate dos crimes praticados, através dos processos compatíveis de que as leis utilizam nossas possibilidades de punidores que nos fizemos. Também espontaneamente. Isto posto, temos as mãos lavadas de qualquer culpa e segurança íntima de que não somos benignos com uns e severos com outros. Cada um aqui recebe conforme o seu merecimento. Dispomos de meios de tudo saber e temos uma legião de informantes que fiscalizam os que se demoram no corpo, conquanto ligados à nossa colônia, para que, quando aqui trazidos, quer na roupagem física ou não, possam ouvir de testemunhas devidamente adestradas o relato das suas desditas, como se a própria consciência neles resolvesse falar. Dr. Theophrastus é, pois, a chibata da lei. Preparai-vos. Consciências infelizes e corações empedernidos, esperai. Temos tempo. Dispomos do milagre da supervivência. A morte é isto, o que cada um fez, como viveu, conforme preferiu agir. Suportai agora o resultado das vossas atitudes. Silenciando a voz estranha, uma quietude cruel se abateu sobre o recinto. Mesmo alguns dentre os espíritos obsessores mais cínicos apresentavam no semblante estarrecido estupor e o receio.
Afinal, ali estavam somente consciências ultrajadas, e as expressões vigorosas verdade e justiça, conquanto desvitalizadas da sua grandiosa significação, para eles representavam o invariável ajuste de contas de que ninguém se furtaria. A um sinal adrede combinado, o doutor Theophrastus ergueu o pesado cetro e o bateu violentamente no palanque que o sustinha. O mestre de cerimônias bradou: tragam o primeiro caso. Rebuscando entre tiras de papel que mantinha nas mãos, destacou-uma e leu: José Marcondes Effendi, 21 anos, domiciliado na Terra. Dois ajudantes de enfermagem apareceram trazendo uma maca na qual, em sono profundo, aparecia um espírito reencarnado, desdobrado em corpo espiritual, que foi colocado na mesa cirúrgica situada no centro do proscênio. Todos estávamos de olhos fixos no que ocorria. O locutor novamente chamou: apresente-se a testemunha. Do grupo que cercava o doutor Theophrastus, destacou-se horrenda figura, de aspecto repelente, que se acercou do paciente em repouso agitado. Pode falar, impôs o sinistro apresentador do espetáculo. Tomando do microfone para se fazer ouvido e pigarreando asquerosamente, o mísero sofredor narrou: estive na Terra há aproximadamente 60 anos, donde fui expulso por homicídio vergonhoso. Era radicado no Rio de Janeiro, nos últimos dias do Segundo Império, fazendo parte da média burguesia. Acreditava-me feliz na vida conjugal, quando, por insistência da esposa, buscara recreação, em férias de dezembro, em Petrópolis, fugindo à canícula do Rio, hábito, aliás, que se repetia cada ano. Não imaginava que a companheira, de quase 15 anos de vida em comum, ligara-se a aventuras extraconjugais com um dos meus empregados, que servia numa das lojas de tecidos de minha propriedade. Não tendo filhos, por minha morte todos os meus bens recairiam nas mãos da viúva. Embargado, se não pela emoção, porém pela ira repentina que o dominava, fez uma pausa, que foi interrompida por estímulos coléricos das galerias. Prossegue. Narra. Nada de medo. Desejamos saber tudo. Instalado na Serra Petropolitana entre amigos folgazões, que se beneficiavam do excelente clima, fui assassinado cruelmente, sem piedade, pela esposa e o amante, que ela emboscara na intimidade da alcova, 5 dias após ali nos termos alojado. Logo depois, oferecendo ensejo para que o criminoso se evadisse, ela encenou um roubo de joias e outros valores, do que resultara o hediondo crime. Hábil na arte da dissimulação, fez-se acreditar, e o homicídio passou impune. Embora aberto inquérito que se arrastou tristemente entre as autoridades competentes, sem testemunhas nem novos fatos que viessem justificar suspeitas, o caso foi encerrado e a sepultura silenciou sobre a tragédia passional. Novo choque de turba desesperada. Que aconteceu? Gritavam, em coro, as vozes desenfreadas. Ao despertar do lado de cá, experimentando as cruezas da imortalidade, dominado por incoercível ódio, ardendo de desejos de vingança, retornei ao lar. Não posso atinar com o tempo que houvera transcorrido e, então, o meu horror não teve limite. A traidora, passado um regular período de luto, consorciara-se com o meu assassino, entrando ambos na posse dos meus bens, fruindo o resultado do crime feroz. Transfigurado de dor e revolta, esbravejando com expressões das mais chocantes, o narrador, de olhar desvairado, prosseguiu: o desespero foi-me fulminante. Tive a impressão de morrer outra vez. Uma angústia bestial feriu-me, e a dor que sentia no peito varado pelo estilete com que me destruíram o corpo foi acrescentada à de um ftártico que me queimava e requeimava, até que, louco, perdi a noção de tempo, de lugar, de tudo. Refocilei em regiões indescritíveis, por quantos anos não poderia dizê-lo com segurança, sem refrigério, sem socorro. Há poucos anos senti uma força que me arrancou do inferno em que me demorava e subitamente recobrei alguma lucidez, descobrindo-me diante de um jovem de 10 anos aproximadamente, por quem de imediato nutri incomparável horror. Elos poderosos me atavam ao estranho corpo juvenil, e, vinculado ao lar em que ele vivia, comecei a compreender que aquele corpo, por sortilégio demoníaco que me escapava, ocultava a adúltera, agora revestida de forma nova, como que mascarada para continuar a fugir à sanção que merecia.
Eu ignorava totalmente a lei de vinda, ida e volta, em que os criminosos são obrigados a percorrer outra vez os sítios malsinados pela sua conduta vergonhosa, mas sentia que, perseverando ali, mais cedo ou mais tarde surpreenderia a verdade. Foi o que fiz. Comecei a acompanhar aquele ser, que me inspirava a mais chocante revolta. Paulatinamente me fui afinando com ele, tão constante me fiz na eficiente fiscalização que um dia, em que o sono dominou, percebi que ela, a horrenda assassina, abandonava o corpo dele. Vendo-me, reconheceu-me, e voltou a refugiar-se nas carnes novas, que foram sacudidas por vigoroso choque, produzindo nele o despertar apavorado. Não mais arredei pé. A recordação entrecortada de soluços e descontroles produziu violenta crise na entidade, que continuou estimulada pelo auditório ávido do desfecho. Recompondo-se, após olhar a figura impassível do chefe, prosseguiu: no lar em que ele se ocultava travei conhecimento com um membro desta colônia, que ali também residia, e vinha aqui trazido para uma entrevista com o Dr. Theophrastus. Ante a citação do nome do mago, os ouvintes em desatrelada balbúrdia aplaudiram com palmas, assobios e gritos ensurdecedores. A sirene soou impondo silêncio e a narração continuou. Ouvido atentamente pelo chefe, ele recomendou-me uma vingança de longo curso. Foi visitar pessoalmente a minha inimiga e após demorado exame chegou à conclusão de que poderíamos produzir muito em nome. A entidade se refere à lei da reencarnação, nota do autor espiritual. Da justiça meu benefício, o corpo era moço, mas o espírito que o animava era o da assassina, que merecia severa punição. Identificando nela, em corpo de homem, embora, as pendências guardadas da vida anterior, em que as dissipações atingiram o auge, o esposo depois de expropriar-lhe os bens, evadiu-se para a África, deixando-a na mais chocante miséria, o que a levou a uma vida boêmia, aniquilando o corpo em imundos catres de perversão moral, vitimada pela tuberculose que contraíra ao peso de excessos. De toda a natureza, fácil seria perturbar-lhe os centros genésicos, através da perversão da mente inquieta, em processo de hipnose profunda, praticada por técnicos do nosso lado. Gargalhadas estentóricas estouraram de todos os lados. Viva a justiça! Gritaram. Muito bem. Adiante, em pleno amadurecimento das faculdades sexuais, sob a rigorosa assistência de um hipnotizador destacado pelo Dr. Theophrastus, foi fácil modificar-lhe o interesse e inclinar-lhe a libido em sentido oposto ao da lei natural, já que o seu corpo era masculino, produzindo irreparável distonia nos centros da emoção. Daí por diante associei-me à sua organização física e psíquica, experimentando as sensações que lhe eram agradáveis e criamos um condicionamento em que os nossos interesses agora passaram a ser comuns. Tão fortemente me liguei à sua vida, que o ódio se converteu em estímulo de gozo, emanando-nos em processo de vampirização em que me locupleto e através do qual a destruo, atirando-a cada vez em encharco mais vil, até que o suicídio seja sua única solução. O auditório vibrava. Os espetáculos romanos do passado não poderiam ser mais chocantes. Era difícil saber se aqueles eram espíritos que habitaram corpos humanos ou primitivos seres que apenas experimentaram o trânsito do instinto para os albores da inteligência, através de formas humanas. Na pausa que se fez natural, Saturnino, visivelmente comovido, comentou: justiça em nós mesmos. O erro acompanha sempre o desrespeitador da lei, enquanto ele não se modifica para a verdade, não se submete espontaneamente à reparação. Acreditam esses infelizes irmãos que o poder lhes está nas mãos, teimando por ignorar que a lei que lhes concede ensejo para tais proezas não lhes permite uso desregrado da impiedade nem da suprema humilhação, olvidando conscientemente a aproximação do momento deles próprios, em situação possivelmente muito mais dolorosa. Silenciou, pois que a narrativa entre ovações e achincalhes tinha curso. Depois de alguns anos de convivência entre ela e mim, continuou a entidade, percebi que curiosa tristeza malsinava. Sentia-se dominada por mim e começou a registrar-me a presença. Agora, após concluir o curso médio e iniciar-se na universidade com maior compreensão dos problemas humanos, sabendo do drama íntimo, resolveu procurar um psicanalista de renome.
submetida a diversos testes e sessões especializadas. O facultativo, que é dócil à minha sugestão, merece esclarecer que a este tempo já me enfronhara devidamente nas técnicas da sugestão, nos diversos processos hipnológicos de que me utilizo com frequência para colimar os meus desejos e que ignora, totalmente, na sua soberbia intelectual as realidades deste lado, utilizando-se de expressões muito em moda. Por mim inspiradas, sugeriu que o essencial na vida é a pessoa realizar-se como achar conveniente, e que tudo mais são tabus que devem ser quebrados, em prol da felicidade de cada um. Pressionando o especialista com hábil sugestão, consegui que ele a estimulasse ao prosseguimento habitual dos seus atos, o que não me foi difícil. Novas gargalhadas espocaram, acompanhadas dos mais chocantes verbetes da infelicidade humana. Muito estimulado pelo consenso geral, o espírito infeliz culminou, quando já me supunha dono absoluto da situação, alguém me aconselhou a procurar sessões espíritas, pois que isto bem poderia ser uma obsessão. Esse alguém é um certo pregador do espiritismo, nesta cidade, que se propôs ajudá-la com passes e outros recursos que ignoro o que, bradou o auditório onde já se viu. E a justiça. O espiritismo é o maior inimigo da nossa organização. Fora com o espiritismo, reajamos a introduzir-se. Novamente o silvo das cigarras impôs silêncio. O narrador prosseguiu, atônita começou a frequentar algumas sessões e eu me senti repentinamente sem possibilidades de dominá-la como fazia até então. Sabendo-a sem resistência para o que já lhe constituía um hábito, comecei a sugestioná-la de longe. A infeliz, no entanto, ao invés de receber as minhas impressões, fez-se beata, começou a orar. Recorri então ao Dr. Theophrastus que, muito sábio, lhe deu assistência especializada e conseguiu induzi-la a novos compromissos, obrigando-a a reincidir, o que me ofereceu o ensejo de trazê-la aqui hoje. Saturnino, vigilante, elucidou, em qualquer problema de desobsessão, a parte mais importante e difícil pertence ao paciente, que afinal de contas é o endividado. A este compete o difícil recurso da insistência no bem, perseverando no dever e fugindo a qualquer custo aos velhos cultos do eu enfermo, aos hábitos infelizes, mediante os quais volta a sintonizar com os seus perseguidores que, embora momentaneamente afastados, não estão convencidos da necessidade de os libertar. Oração, portanto, mas vigilância, também, conforme a recomendação de Jesus. A prece oferece o tônico da resistência, e a vigilância ao vigor da dignidade. Armas para quaisquer situações são o escudo e a armadura do cristão. O meu desejo é continuar a dominá-la, continuou arengando e, nesse sentido, nosso chefe se propôs submetê-la a uma intervenção cirúrgica, processo eficiente contra o qual os espíritas nada poderão fazer, no sentido de libertá-la. A um sinal do Dr. Theophrastus, o espírito silenciou. O antigo mago de Rouen levantou-se, acolitado por dois assessores, e examinou a entidade, cujo desequilíbrio e invigilância, quanto ao culto das responsabilidades, a levara àquela dolorosa situação. Enquanto isso ocorria, Saturnino esclareceu, não duvidemos do concurso do alto. Jesus vela. A vítima de si mesma, que os nossos olhos contemplam, não está à mercê de tão sinistros algozes, abandonada. Entidades vigilantes socorrê-la-ão logo mais. O Espiritismo possui antídotos para todas as surtidas das mentes radicadas no mal, desde que os que buscam a linfa soberana e refrescante da fé restaurada, desejem assumir consigo mesmos os compromissos de perseverarem nos deveres superiores, a benefício pessoal. Oremos e confiemos. Iremos fazer uma implantação, disse em tom de inesquecível indiferença o Dr. Theophrastus, de pequena célula fotoelétrica gravada, de material especial, nos centros da memória do paciente. Operando sutilmente o perispírito, faremos que a nossa voz lhe repita insistentemente a mesma ordem: você vai enlouquecer. Suicide-se. Somos obrigados a utilizar os mais avançados recursos, desde que estes nos ajudem a colimar os nossos fins. Este é um dos muitos processos de que nos podemos utilizar em nossas tarefas.
Estarrecidos, vimos o cruel verdugo movimentar-se na região cerebral do perispírito do jovem adormecido, com diversos instrumentos cirúrgicos, e, embora não pudéssemos lograr todos os detalhes, o silêncio no recinto denotava a gravidade do momento. Transcorridos uns 10 minutos, a cirurgia foi dada por concluída e o paciente foi removido. Quantas indagações me fervilhavam na mente! A hora, porém, não comportava quaisquer esclarecimentos. Era momento significativo na história de nossa vida espiritual e o ambiente abafado, negativo, asfixiava-nos a todos. O Dr. Theophrastus retornou ao palanque e desfilaram mais alguns casos. Logo depois, o espetáculo foi encerrado. A grande mole de entidades começou a debandar. Os alto-falantes declararam que a partir daquele instante o chefe concederia entrevistas. Era chegado o momento. Mantenhamos serenidade e sigamos nosso irmão. Glaucus falou, sintético. Saturnino, o benfeitor, desceu das galerias, acompanhado pelo grupo, e aproximou-se do palco central em que estava o Dr. Theophrastus. 9. Reencontro com o passado. Cercado por acólitos paramentados estranhamente, que se faziam secretários e selecionavam os casos para o chefe, também se apresentava resguardado por entidades ferozes, em cujos semblantes, sulcados por fundos sinais de perturbação íntima, a hipnose produzira estados de alucinação e truculência. Incapazes de qualquer raciocínio, tais seres exteriorizavam a acuidade do animal que resguarda o sino e agride os menos vigilantes. Dentre eles se destacavam os que foram vítimas de transformações nas sedes do perispírito, ali presentes possivelmente com a finalidade de criarem condicionamentos psicológicos de medo, nos consulentes menos avisados. O irmão Glaucus, muito sereno, concitou-nos a prece muda e a preservação do estado espiritual de equilíbrio, fossem quais fossem os acontecimentos que, porventura, viessem a ocorrer, e nos manteve imediatamente atrás dos pequenos magotes que eram interrogados pelos acólitos. O nosso grupo, unido, aguardava, enquanto o sacerdote, a pequena distância, tomava atitudes e decisões, utilizando-se sempre do pavor de que se fazia fâmulo avário para dominar e influir consulentes. Uma entidade de aparência cruel se destacou dentre os fâmulos atuantes, acercou-se do irmão Glaucus e indagou dos motivos da entrevista, e quem eram os participantes do conjunto. O venerando benfeitor elucidou com simplicidade que se tratava de espíritos dos dois planos da vida, necessitados de ouvir o Dr. Theophrastus a respeito de grave problema de obsessão em andamento e para o qual somente ele possuía os recursos necessários. Aduziu que fora indicado por Guilherme, o moço holandês que antes era membro daquela agremiação. Repassando o olhar de quase alucinado, fiscalizando-nos, como tentando descobrir além das palavras os motivos reais da entrevista, sacudido por espasmos da face, sucessivos, colocou-nos de lado, e prosseguiu no mister a que se dedicava. Só então me foi possível reparar o Dr. Theophrastus, considerando a pequena distância que nos separava. O rosto cruel, adornado de barba rala, a oriental, em torno de lábios grossos em rito de permanente ira, nos olhos avermelhados e grandes, algo fora das órbitas, ameaçadores, zigomas salientes, testa larga e cabeleira abundante, era a encarnação clássica do pavor. Como se adivinhasse a minha observação discreta, ele desviou o olhar da chusma que atendia e cravou nos meus os seus olhos, com interrogação forte e dura, fazendo-me baixar a vista, perturbado. O irmão Glaucus, que observava o acontecimento, advertiu-me, delicado, estamos em tarefa do Senhor. Todo cuidado é indispensável para o êxito do empreendimento. Curiosidade agora é, também, desconsideração ao compromisso. Tenhamos tento. Com a oportuna observação, convocou-me, caridoso, ao recolhimento, à prece. Atendidos os que se encontravam à frente, foi chegada a nossa vez. Ficamos um pouco mais atrás, enquanto o irmão Glaucus, representando a equipe, humilde e nobre, falou sem preâmbulos: Senhor, aqui estamos indicados por Guilherme, o neerlandês que há pouco tempo se despediu desta organização, rumando em direção do corpo. O mago ergueu o sobrolho carrancudo e penetrou com dura expressão os olhos do benfeitor, procurando devassar-lhe o íntimo do espírito. Um dos asseclas aproximou-se e confidenciou alguma observação. A pausa oportuna,
proposital, era dirigida no sentido de criar melhor recepção no ouvinte silencioso, de expressão ferina. Prosseguindo, elucidou o nosso condutor, ocorre que nos encontramos em perfeita identificação com Guilherme, que vos tem servido com dedicação, buscando-vos nesta oportunidade para falar-vos sobre Henriette, que sabemos vinculada ao vosso coração, desde há muito. Henriette Marie de Beauharnais, inquiriu, quase fulminado por forte raio de ódio. Sim. Senhor, confirmou, imperturbável o irmão Glaucus. A entidade levantou-se do trono ridículo e avançou furioso, como se fosse aniquilar o informante, que continuou sereno, confiante. Em chegando ao lado do instrutor, que revelava no semblante marmórea palidez, estancou o passo e, erguendo o simulacro de cetro, golpeou o piso reiteradas vezes, ameaçando com voz soturna, atitude essa que impôs alarmante silêncio no anfiteatro, que ainda se mantinha com alguma algaravia. Todas as atenções se concentraram em volta dos dois parlamentadores e as entidades mais infelizes da corte aproximaram-se em atitude ameaçadora, cercando o chefe dolorosamente vitimado pela irascibilidade e que deseja informar-me que porventura eu não saiba. Ignora quem sou, esbravejou, compreensivelmente revoltado. Sabemos, sim, senhor, prosseguiu o mensageiro. Ocorre, porém, que considerando a magnitude do assunto, que viemos tratar, muito agradeceríamos se pudéssemos ser ouvidos a sós, sem os circunstantes. Somos portadores de notícias que somente a vossa autoridade devemos confiar. Depois de expressivo silêncio, arrematou, Henriette necessita do vosso socorro. O espírito ferido pela inesperada surpresa, estrugiu cruas exclamações e gritos, dando ordens diversas, simultâneas, e segurando o irmão Glaucus violentamente, ordenou, rouquinho, venha comigo. O benfeitor não opôs qualquer resistência e o seguimos. Os demais membros do grupo foram cercados pelos sequazes do chefe e conduzidos à parte dos fundos do anfiteatro, para onde ele rumara com o nosso mentor. A sala de amplas proporções era decorada em tons fortes e sombrios em que bruxuleavam luzes de tonalidades chocantes. Aquele era o gabinete do vigoroso espírito das sombras, temido e detestado. Sentando-se em cadeira colocada em posição de destaque, ordenou, estou aguardando as informações. Imprimindo a voz inflexão nobre, sem qualquer afetação, o instrutor esclareceu, dedicamo-nos ao serviço de socorro aos padecentes, em nome de Jesus. É Jesus. Esta é minha casa, estrugiu o truculento espírito. Aqui, esse nome é maldito, detestado. Como se encoraja a dizer-me que se dedica a socorrer os padecentes diante do chefe da Casa da Justiça? Avançou feroz, espumejante, como se desejasse destruir aquele que o enfrentava, sentindo-se, no entanto, impossibilitado de fazê-lo. Não desejamos desafiar a força do nobre doutor Teofrastos, que conhecemos, e a quem aprendemos a respeitar como sendo instrumento da vida e da verdade, evidenciou o mensageiro humilde. Ocorre, no entanto, que não poderíamos trair os objetivos desta entrevista. Se falamos ao comandante destes sítios, em nome da verdade mesma, sim, mas sobretudo da misericórdia e do amor. Erguendo o olhar lúcido, o instrutor, concentrado em Jesus e utilizando todo o potencial das suas forças magnéticas e hipnológicas, enfrentou a vibração em crispas exteriorizadas pelo interlocutor, como se naquele entrechoque de forças a corrente do amor vencesse as descontroladas energias do ódio e da animosidade, dando continuidade à narração, visitando perturbados espirituais, encarcerados no corpo. Identificamos, há pouco tempo, Henriette, em doloroso processo de vampirização, vitimada por elementos desta organização, e por isso, desta casa. Estarei ouvindo corretamente, indagou, interrompendo, a abrupto Henriette, vítima de nossa organização. E que o induz a pensar que me interessa a vida de qualquer pessoa, da Terra, somente porque é supostamente Henriette Marie de Beauharnais? Quem o informou de que eu poderia ter algo a ver com essa personagem? Ela mesma, redarguiu o mentor, tranquilo. Assistindo-a com recursos magnéticos, conseguimos fazê-la recordar o passado, para fixar-lhe socorros, e, enquanto narrava o próprio drama, evocou o imenso amor que dedicou à sua pessoa, nos idos do século XV. Antes de funesto acontecimento.
O doutor Teofrastus, colhido intempestivamente pela informação segura e indiscutível, ergueu-se outra vez, de um salto, e, apoplético, segurou com mãos de aço o narrador, indagando, descontrolado, onde se encontra ela? Que lhe aconteceu? Que foi feito da sua vida? Leve-me até a sua presença imediatamente. Desejo averiguar. Não posso, amigo. Não depende de mim e sim de vós. Esta é a razão da entrevista que estamos mantendo. Desejamos concertar um meio de conciliar os objetivos elevados a que todos nos propomos, de modo a regularizar situações em desalinho, de cujo labor resultem os benefícios de que temos necessidade. Mas eu sou um dos gênios do mal, e as minhas medidas diferem das suas. Estrondou, ofegante. Represento a justiça e odeio a misericórdia. Desperto cada consciência criminosa para o relho da punição. Nunca defrontei nem usei a piedade ou a comiseração. Sou vítima do Cordeiro e o odeio. Não há, pois, termo de conciliação entre nós. Sinto-me, portanto, obrigado a extirpar-lhe a confissão através dos meus métodos, que certamente não lhe são desconhecidos. Sim, certamente os conhecemos, assentiu. O benfeitor. Convém, todavia, considerar que, antes de tomarmos atitude de procurar-vos o local de dominação, examinamos as diversas possibilidades de vitória e fracasso, concluindo pela primeira hipótese. Tendo em vista que não vimos aqui solicitar, mas oferecer em nome do doador supremo da vida, de quem não nos evadiremos indefinidamente. Afirma o doutor Teofrastus que foi vítima do Cordeiro, e sabe que a informação não confere com o fato. As diretrizes do Cordeiro jamais foram compatíveis com os processos da Inquisição Católica, como não são concordes com os métodos da justiça de Deus esses da justiça aplicados pelas vossas mãos. Quanto à ameaça de arrancar-me as informações que deseja, por métodos incompatíveis com os intuitos deste encontro, concluímos pela inexequibilidade, já que a nossa presença informa do interesse que temos de ofertar os esclarecimentos sem qualquer pugna que gere uma situação infeliz entre nós ambos. Mas eu posso reter os participantes da sua embaixada nos meus domínios, nos quais sou senhor absoluto. Baldou. Soberbo. Não discuto a posição relativa do chefe, clarificou o irmão Glaucus. Desejamos, porém, lembrar-vos de que o poder, de que falais, vem todo ele do alto, de Deus, desde que ninguém é o dono da vida, senão ele. Quanto a ficarmos retidos em vossas mãos, isto somente viria a acontecer se essa for a vontade dele, e, sendo, submetemo-nos humildemente, tendo em vista poder servi-lo em qualquer lugar e em toda situação, por mais embaraçosa nos pareça. Lágrimas nos orvalharam os olhos. A linguagem desataviada e franca do benfeitor, a atitude firme e humilde testemunhavam as mil necessidades de porfiarmos na verdade sempre, em nome do Senhor. O doutor Teofrastus, vencido pela lógica irrefutável do visitante, dissimulou a ira que o empolgava e, embora continuasse arrogante, inquiriu: que deseja, afinal, de mim? Que me ajudeis a libertar Henriette. Como eu poderia fazê-lo? Se nos acompanhasseis ao recinto de provações e dor em que se encontra, vencida e arquejante sob implacável revel, que a dilacera, vencedor. Sigamos, então, sem delongas, recordamos ao nobre doutor Teofrastus que seguiremos em missão de misericórdia e que os métodos junto ao verdugo que a infelicita serão os vigentes nas leis de amor, conforme ensinados por Jesus Cristo. Não percamos tempo com discussão inútil. Adiante. Convocando 2 guardas que se encontravam postados fora do recinto, confidenciou algumas instruções. As demais entrevistas foram suspensas, e, abrindo caminho entre os sofredores que ainda se encontravam no recinto, acompanhamos o antigo mago na direção dos veículos que nos aguardavam à porta. Transcorridos 15 minutos, aproximadamente, chegamos a velho casarão, de aspecto apavorante pelo abandono a que se encontrava relegado, e penetramos pelo imenso portão de entrada. O trânsito de desencarnados de aparência lastimável era muito grande. Encarnados em desprendimento parcial pelo sono apresentavam-se agitados, semiloucos. Saturnino, que nos assistia mais de perto, a mim, a Petitinga e ao médium Moraes, informou que nos encontrávamos num lazareto, que albergava mais de 200 portadores do mal de Hansen.
Odor nauseante e forte empestava o ar e densas nuvens originadas pelas vibrações carregadas de revolta e desespero ofereciam o aspecto das regiões infelizes do mundo espiritual inferior, em que muitos se reeducam pelo sofrimento. O irmão Saturnino, interessado em esclarecer-nos, explicou: o sofrimento, sob qualquer forma em que se apresente, é bênção. Para que, no entanto, beneficie aquele que o experimenta, faz-se indispensável ser acompanhado pela resignação, pela humildade, pela valorização da própria dor. Não basta, portanto, sofrer, mas bem sofrer, libertando-se das causas matrizes da aflição. É muito comum encontrar-se o homem experimentando o impositivo do resgate, sob nuvens de ira e desesperação, com as quais aumenta, graças à rebeldia e à queixa injustificáveis, o fardo das dívidas. Por essa razão, há redutos de reeducação no além da carne, como dentro das paredes carnais, regiões em que se aglutinam os comparsas dos diversos departamentos do crime para resgatarem, em clima de afinidade, os desastres cometidos contra a lei e a justiça soberanas. E para encerrar os esclarecimentos, concluiu: nesta casa, como em outras similares, desfilam os que afrontaram o corpo, desrespeitando-lhe as fontes de vida, os que esmagaram outras vidas, enquanto possuíam nas mãos as rédeas do poder, os que fecharam ouvidos e olhos ao clamor das multidões esfaimadas e enlouquecidas de dor, mãos que ergueram o relho e dilaceraram, corações que se empedraram na indiferença. Enquanto fruía o licor da fortuna, da nobreza mentirosa, da beleza em trânsito na forma, os fomentadores do ódio, os soberbos, os orgulhosos, alguns suicidas calcetas inveterados, em constante tentação para desertar do fardo outra vez. Em purgatório carnal, podem transitar para as regiões da luz ou para os abismos da treva, dependendo da livre escolha de que dispõem os que expungem com resignação ou com revolta. Silenciando, aproximamo-nos de um quarto infecto, após vencer longo corredor em que duas filas de celas imundas albergavam corpos desfigurados de mulheres profundamente infelizes, carcomidas pela enfermidade destruidora. O doutor Theophrastus não ocultava a revolta, o desespero quase resfriado. O irmão Glaucus penetrou num dos últimos quartos ao fim da ala imensa, e, seguindo, deparamos cena confrangedora. 3 mulheres ancianas encontravam-se a dormir, assistidas por pequena malta de obsessores impiedosos que as dominavam. Em vigília, mantinham-se em guarda, invectivando e atormentando os espíritos das enfermas semidesligadas do invólucro físico e quase tresloucadas de angústia, ante o acicate contínuo dos perseguidores. Os acompanhantes da guarda do Dr. Theophrastus ficaram no corredor, à porta de entrada da cela, em atitude de vigilância. Uma jovem de menos de 20 anos, em cujo corpo a doença não produzira ainda os sinais da sua presença, muito magra e desfalecida sobre infecto grabato, era a razão da visita. Muito calmo, o irmão Glaucus elucidou, dirigindo-se ao mago de Rouen: eis aí Henriette. Tende cuidado e piedade do seu algoz. Iremos atendê-lo. Evitai, porém, o ódio. O sicário, que se refestelava no martírio de verdadeiras multidões, contemplando a jovem desmaiada, banhada por álgido suor e vencida por vampirismo aniquilante, gritou, estertorado, blasfemando, e avançou na direção do seu êmulo, ali em posição de adversário, no que foi retido, bondosamente, pelo instrutor. Olhando Saturnino, o mentor amigo transmitiu uma solicitação silenciosa e o obreiro da caridade, levantando a voz, exorou a proteção divina em compungida oração com que nos sensibilizou a todos. O doutor Theophrastus, insensível desde há muito às vibrações superiores, permaneceu invadido pelos sentimentos habituais, o que não impediu Saturnino de acercar-se da jovem e aplicar-lhe no corpo indelíquio passes longitudinais, despertando-a, após o que, libertou-lhe o espírito da segura mentalização do obsessor implacável. A moça acordou no corpo inopinadamente com o olhar esgazeado, como se retornando de um pesadelo, para novamente adormecer, após ligeiros minutos de composição dos pensamentos. Sensibilizado com a paisagem de sombra do pequeno recinto, Saturnino atendeu às demais internas, exortando os seus adversários desencarnados, que abandonaram o recinto bulhentos, obscenos, insensíveis.
O perseguidor da jovem, no entanto, foi mantido ali em sono hipnótico, enquanto o irmão Glaucus produzia o desdobramento da paciente e sua imediata lucidez. A moça relanceou o olhar pelo recinto, e ao deparar com a figura do Dr. Theophrastus foi acometida de choque, desejando evadir-se. Assistindo-a carinhosamente, o instrutor vitalizou-a com fluidos calmantes e sugeriu que a entidade se aproximasse. A antiga vítima da Inquisição avançou, visivelmente emocionada, e sem poder dominar a alma em febre, gritou: Henriette, Henriette, que te fizeram? Por que me abandonaste? Choro convulsivo irrompeu, desatrelado, do verdugo de muitos. Embora a jovem se chamasse Ana Maria, pareceu registrar aquela voz no recôndito do ser e repentinamente desperta, graças às energias vigorosas que o instrutor lhe aplicava na sede da memória espiritual, respondeu, também, em pranto: Quem me chama? Que desejam de mim? À medida que Ana Maria despertava para o passado, sua forma espiritual registrava os sinais das tragédias que lhe sucederam através do tempo, para apresentar-se consideravelmente mudada, envelhecida, com as marcas da desencarnação e as características da antiga personalidade. Isto é a minha Henriette Marie, esbravejou o mago. Não pode ser ela, tão linda e pura. Essa sombra é alguma megera para confundir-me. A interrogação dolorosa ressoava no ar, quando a entidade infeliz retrucou: E tu, quem és? Por que me ofendes? Se tu és Henriette Marie, eu sou aquele que sempre te amou. Sou Theophrastus, a quem a fogueira inquisitorial não consumiu, nem a morte pôde fazer morrer o amor que sempre nutri por ti. Evocando, através da ansiedade das palavras, o amor do passado e a desencarnação imposta pela ignorância vigente no pretérito, o chefe da organização maléfica foi sacudido por violento e convulsivo pranto, em que as comportas da alma, longamente fechadas, pareceram romper-se de inopino, dando passagem à caudal resfriada, em volumoso bloco. Despertando, muito vagarosamente, Ana Maria apresentava-se tristemente desnudada pela realidade dos atos pretéritos, semelhando-se a fantasma de dor no qual estrugissem todas as aflições de uma só vez. O perispírito cruamente assinalado por exulcerações pustulentas que denotavam os atentados sofridos no longo curso dos séculos, sem que as mãos do amor ou da redenção nela houvessem conseguido trabalhar a reorganização das células, ou modificar a estrutura do tom vibratório, que a infelicitava, causava compaixão. O amante em desespero, esquecido de si mesmo, contemplava aquelas transformações que ocorriam ante os nossos olhos. Ele que estava acostumado a cenas muito mais horripilantes, nas quais era hábil o manipulador das forças que jazem inconscientes nos departamentos mais íntimos do espírito humano, sem ocultar o assombro de que se fazia possuir. A forma jovial, até há pouco na moça perseguida em espírito, assumiu expressões angustiantes, e, como se fora despertada nos centros das mais íntimas e doridas recordações, explodiu: Ó, Deus misericordioso, tende piedade de mim. Porque tanto sofro, meu Pai. Piedade, piedade. Exteriorizou um olhar de inesquecível sofrimento, e, fitando-nos, inquiriu: Quem sois, demônios que me perseguis implacáveis, ou anjos que vindes salvar-me? Piedade, piedade. Não suporto mais sofrer. Theophrastus, meu amigo, por que nos separou tão cruelmente a morte? Onde te encontras, que me olvidaste? Apressei a volta ao mundo dos mortos, faz tanto tempo, para buscar-te, e porque morri não te encontro nunca. O tom de lamento e auto-recriminação feria-nos a sensibilidade. O irmão Saturnino, sempre ativo, concitou-nos a prece intercessória, em muda atitude de compaixão. Lentamente as densas sombras do pequeno reduto começaram a diluir-se como se vagarosa e suave madrugada atingisse de luz as trevas que as mentes desarvoradas ali reuniram com o passar do tempo. O instrutor, utilizando-se da consternação geral e da súbita anestesia psíquica de que foi possuído o Dr. Theophrastus, envolveu a entidade sofrida em fluidos balsâmicos e abraçou-a, afetuoso, qual genitor compadecido, em atitude santa de assistência. Embora a Henriette Marie desejasse libertar-se do amplexo envolvente, para correr desvairada, a força do amor terminou por vencer-lhe as resistências e, aspirando as energias que agora saturavam o ambiente, aquietou-se, com o olhar denotando ainda as desencontradas emoções interiores em torvelinho de paixões.
Foi a vez, então, do Dr. Theophrastus. Vencendo a custo o estupor que o imobilizava, blasfemo irado, pôs-se a ameaçar: aquieta-te, amada. Vingar-nos-emos demoradamente. Minha clava de ódio cairá sobre aqueles que ainda são os responsáveis pela nossa desdita. Tenho ligações com os vingadores infernais, e encontraremos meios de atingir todos aqueles que nos desgraçaram irremissivelmente. Libertar-te-ei do fardo do corpo odiado, para que venhas reinar nos meus domínios, ao meu lado. Os séculos de soledade e ódio que me queimaram incessantemente serão, agora, saciados, no ácido da vingança, e acompanharemos os nossos algozes se diluírem até a destruição da forma, submetidos ao meu implacável ajustar de contas. Iniciaremos já com esse infame que é que te ultraja e consome. Levá-lo-ei para o meu reduto e o punirei, se viciando até que ele retorne ao estado de besta inconsciente. O instrutor, confiante, interditou a palavra do mago em perturbação, esclarecendo: calmo, aqui vimos em missão de misericórdia e amor. Fostes convidado a ajudar. O auxílio que necessita de impiedade é a zurrague de loucura. A defesa que acusa faz-se crueldade. Só o perdão irrestrito e total consegue suprema coroa da paz. Quem somos nós para falar em desforço? Estamos todos sob leis rigorosas das quais não podemos fugir. O ódio ateia a centelha de destruição que somente cessa ante o amor vitorioso e forte. Não acreditemos encontrar-nos nas mãos da desventura, saindo de uma justa de horror para outro duelo de crime, nascendo e renascendo em roda de vidas inferiores, sufocados pelos miasmas do desespero e da criminalidade. Não há por que deixar que a loucura possua razão e a esmague, e que o sentimento seja dominado pelas sensações da fera que ainda jazem em todos nós, aguardando o momento de revelar-se implacável. Mas eu sou o Dr. Theophrastus, interrompeu, impetuoso e lúrido pela cólera, esbravejando tonitruante. Sim, sois o irmão que agora experimenta a dor, a mesma que vos comprazieis em infligir, redarguiu o mentor. Este é um dos momentos em que o denominado choque de retorno realiza o seu mister. Não ignorais, através do conhecimento das leis de força, na física, que a resistência está na razão direta do movimento produzido pelo impulso dado ao objeto arremessado. Toda ação, por isso mesmo, produz reações que se sucedem e avançam, chocando-se com os ditames da sabedoria divina e logo retornando na direção de quem as imprime. A violência, portanto, somente consegue destruição, e como nada se aniquila, a colheita do ódio é sempre ácido e chuva de amargura. Não, eu não suporto vê-la nesse estado, interferiu, congestionado. Não terei direito a essa mulher que a vida me negou desde os primeiros momentos. Eu que comando inúmeras mentes, a um simples gesto, meus servidores que se encontram aí fora dispõem de meios de atrair verdadeira legião de quem me deseje servir, e provocaremos um pandemônio, dominando-vos e a esses, arrebatando essa quem desejo, a fim de que permaneça comigo. Sei utilizar-me dos recursos que produzem a ruptura dos vínculos que atam o espírito ao corpo. Nesse sentido, os meus conhecimentos ultrapassam os seus. Não duvido, retrucou, sereno, o benfeitor espiritual. Todavia, considero a desnecessidade da violência, quando possuímos recursos outros de paz, que o Senhor Jesus nos oferece e que agora podemos aplicar seguramente. Não me volte a falar nesse crucificado, arremeteu com sarcasmo evidente. Nem sequer se salvou. Si mesmo, no entanto, deixou um rastro de sangue e padecimentos por onde passou a lembrança odienta da sua cruz. Enganais-vos, impugnou o mensageiro, o vosso sofrimento na fogueira foi injusto só aparentemente. Bem sabeis que a vossa vida não se originou ali. Caminhante da eternidade, quantas existências ficaram sepultas nas cinzas do passado? É bem verdade que não justificamos a sanha criminosa, que durante a Idade Média tomou conta da história. No entanto, ainda hoje, que fazeis? Como estão as vossas mãos? Falais em justiça e clamais, desarvorado. Que direito tendes de a executar? Não foi esse o erro dos inquisidores do passado, em cuja trama caístes? Sofrestes, sim, nefanda atrocidade, mas não indébito justiciamento. Se fosseis humildes e acolhesseis o amor, ter-vos-ia libertado e hoje seríeis livre.
No entanto, convertestes a oportunidade em fardo de horror e, enlouquecido, acreditastes no poder da força, sempre transitória, porque somente perene é a força do amor, que ainda desdenhais. O próprio Mestre, mesmo perseguido e condenado, lecionou perdão ao invés de revide, compaixão diante do ofensor, misericórdia em relação ao revel e caridade em toda circunstância. E ofereceu-se a si mesmo, ele que é o excelso Rei Solar, diretor dos nossos destinos. Reconhecei a própria fraqueza e parai a escutar, quanto ignorais. Ainda não ouvistes Henriette Marie. Os conceitos felizes e oportunos do irmão Glaucus e a hábil maneira com a qual desviar o tema para os problemas da sofredora, produziram o efeito desejado sobre o aturdido vingador. Conta-nos, apressou-se, quase súplice, conta-nos o que te ocorreu. Procurei-te tanto, quando as labaredas deixaram de crestar-me as carnes atadas ao lenho na praça do Mercado Velho, em Rouen. O ódio que me consumia não me permitiu, porém, a serenidade de localizar-te. Fui atraído por companheiros da minha desgraça e ingressei nas hostes dos justiçadores. Henriette Marie, que fazia compreensível esforço para acompanhar todos os lances dos cometimentos que aconteciam naquele instante, rebuscando os refolhos da mente, com voz entrecortada e ofegante, inquiriu: "Oh, tu és, então, o amor que me roubaram, roubando-me depois a mim mesma? Vê o que foi feito de mim. Contempla-me. É infelizmente impossível recomeçar. Perdi-me na voragem de suicídio que ainda me faz contorcer as entranhas, sem oportunidade de reparar o gesto, jamais. Estou condenada ao inferno, mas não há inferno", retrucou o interlocutor. "Os demônios somos nós e um dos muitos infernos existentes, governo eu." A Serenity prossegue. A infeliz entidade, emocionada e dorida, continuou: "Tenho rogado a Deus, mesmo no corpo, que me conceda a dita da paz, e ignorava, nos momentos em que me encontro reclusa nessas carnes, que a minha paz adviria de encontrar-te e voltar a sentir-te ao meu lado. Ajuda-me, se me amas, a sair do labirinto tormentoso em que tenho vivido. Só o teu amor me dará lenitivo, socorre-me teu. Ignoras quanto tenho chorado. Minhas lágrimas se transformaram em aço derretido que me escorre dos olhos dilacerados, ferindo sem cessar a face." Ouvindo-a, o doutor Theophrastus chegou-se, de joelhos, vencido por emoção desesperadora, ferido como animal aquado, acudiu: "Que não farei por ti, eu, que, desde que te perdi, me converti em chama crepitante e que não se consome na voragem da própria desesperação. Aqui estou. Não sofras mais, tem paciência." Henriette Marie fitou-o, então, com olhar de suprema angústia, através do qual grossas lágrimas rolavam incessantes. Atendida pelos fluidos benéficos do irmão Glaucus, cujo tórax parecia uma estrela refulgente em claridades cambiantes e diáfanas, que envolviam a sofredora, ofegante, como se desejasse aproveitar-se do instante que se lhe apresentava único, para derramar o fel retido no coração, explicou: "Passaram-se tantos séculos já e parece-me que tudo aconteceu ainda ontem. Quando me informaram que havia sido condenado pela Inquisição ao pão da dor e água da agonia, compreendi que passarias à justiça infame que governava, arbitrária, caminhando para a fogueira. Tentei ver-te, sem o conseguir nunca. Não te pude dizer do amor que me estrugia na alma e dos sonhos de ventura que acalentara para fruir ao teu lado. Quando me anunciaram o teu suplício em praça pública e a tua morte, refugiei-me nas sombras do convento, buscando o esquecimento e o abandono de tudo. A imaginação dos teus suplícios, amado, atormentava-me, roubando-me demoradamente a paz, e conduzindo-me à loucura em processo de longo curso. Mas não fugi ao cruel destino, que nos perseguiu implacável. Ignoras, talvez, que o infame que presidiu ao processo em que foste envolvido, fê-lo por felonia. Só mais tarde eu o soube, disse-me ele mesmo através da boca do confessionário, quando me quis roubar a honra e apossar-se de mim, que lhe parecera presa fácil aos caprichos de um homem devasso, fazendo-me servo das suas paixões. Sabendo do nosso amor, pois que eu lhe o narrara através de confissão auricular anterior, dominou temporariamente a paixão, e sem que o soubesse, eu mesma lhe fornecia as bases processuais, quando lhe narrei as incursões que fazias no reino dos mortos e as práticas a que te dedicavas. Pedia, então, conselhos ao nefando traidor.
E ele tudo fez para afastar-te do meu caminho, acreditando, lobo que era, na possibilidade de devorar a ovelha. Profundo suspiro se lhe escapou dos lábios, como se todos os sentidos, tensos desde há muito, relaxando-se agora, se fossem despedaçando. Ansiosa por libertar-se das hórridas recordações, prosseguiu, acreditando na fé espúria que ele ensinava e dizia viver, ouvi-lhe todas as justificações, deixando-me crer que, embora perdendo a vida, entrarias no reino de Deus, graças à intervenção dos atos litúrgicos post-mortem, que se prontificou a celebrar em intenção da tua alma. Não se passar o triste outono da tragédia e relatou-me a sua furiosa paixão por mim, dizendo-me ter sido eu o móvel de toda a desgraça que o levará a assassinar-te em nome da fé e da religião. O ódio surdo que se apossou de mim foi superior a tudo que possas imaginar. Investida nos hábitos da ordem a que me recolhera, filo acreditar que me submeteria aos seus caprichos e, quando visitada pela sua infame pessoa, servi-lhe vinho ao qual adicionara violento veneno. Após ingerido, constatei os sintomas que começavam a fulminar a víbora. Segura da sua destruição, contei-lhe, então, enquanto se retorcia na dor, o meu desprezo e o meu horror. Vencida pela loucura, libei, ali mesmo, alta dose do vinho envenenado e sucumbi, de imediato, sem nunca morrer. Desgraçada de mim! Reencontrei-o logo, esperando-me. O que me aconteceu, desde então, não posso relatar. São sucessões de noites em que viajo ao inferno 1000 vezes e retorno, ora vencida,